Oi pessoal do canal, tudo bom? Hoje eu vou resolver de uma vez por todas o vazamento do cavalete do EA111. Eu tenho esse Polo meu há quase 8 anos. Quando eu comprei, eu até tive um desconto nele, porque ele vazava no cavalete, vazava aqui ó, nessa vedação, nesse o-ring aqui do tubo. Aí eu troquei o cavalete em casa, coloquei um original Volkswagen. Durou um tempo e depois começou. Primeiro ele passou a vazar aqui no cotovelo da termostática. Troquei o o-ring umas 2, 3 vezes. E depois ele começou a vazar aqui no sensor de temperatura. Quase todo ano eu troco o o-ring. Já comprei de tudo quanto é marca. E agora, por último, ele começou a vazar aqui na flange, que vai no cabeçote. Como eu já estou com a paciência cheia de tirar vazamento, me indicaram essa peça de alumínio. Muita gente veio comentar, porque eu postei que estava vazando. Tá vazando aqui no cantinho aqui embaixo. E aí comentaram comigo para colocar o de alumínio. E eu fui pesquisar qual era o melhor. E encontrei essa peça aqui. Esse é o cavalete completo. Vocês podem olhar, ele é todo em alumínio. Ele vem montado assim. Ele é o completo e a última versão, que é a versão atualizada da Totaltech. Essa marca aqui. A Totaltech é vendida com exclusividade pela Capricho Imports. Foi dali que veio. Então, o que isso aqui tem de diferente dos outros? Primeiro, esse cotovelo, aqui é o cotovelo da termostática. Troca a válvula, então ele tem que ser normal. Só que ele é bem parafusado, não é aquele parafuso soberbo igual vai no plástico. E esse cotovelo aqui, que na peça original ele tem um anel aqui também, ele é encaixado, aqui ele é fixo. Então por aqui já não vai vazar. Segundo, ele é todo em metal. Vocês podem ver, já vem com os o-rings, tudo. E todas as travas dele são de metal. Outra coisa interessante, ó, ele não tem nenhuma rebarba dentro da peça. Nada, nada. Aqui, 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 ó, nada. Não tem problema de usinagem. Posso passar a mão aqui, não tem nada cortante, não tem nada para atrapalhar, nada para soltar. Então, foi outra coisa que me fez gostar dessa peça. Existe também essa peça vendida pela Capricho Imports com o cavalete em alumínio e o tubo de plástico. Na verdade não é plástico, né? Linha de arrefecimento automotiva é uma mistura de plástico com fibra de vidro. Só que eu já vi, esses dias até tinha um vídeo rodando na internet. Isso aqui com o tempo ele resseca, tem a pressão do arrefecimento e ele acaba rachando e vaza a água. Aí sobe aquele fumaceiro aqui pelo motor, do vapor d'água. O pessoal no vídeo do Gol acharam que o Gol tava pegando fogo, um Gol vermelho. Um videozinho curto daqueles tipo shorts, sabe? E na verdade era isso aqui que tinha rompido. Tem bastante caso disso daqui. Com o passar dos anos isso aqui resseca por ser plástico e acaba estragando. E acontece isso aí, deixa na mão. Uma outra coisa interessante, como é uma peça de alumínio, vamos supor que daqui a um tempo eu precise retificar o meu motor. Meu motor hoje está com 282 mil rodado. Vamos supor que daqui a um tempo eu precise retificar ele. Eu não preciso trocar essa peça, porque ela não vai estar empenada, não vai estar ressecada, não vai estar nada, porque ela é de alumínio. Então o que eu posso fazer? Só comprar o kit de vedantes e montar ela de volta no meu motor novo, no meu motor retificado, o que eu fizer. Então eu posso aproveitar ela por muito tempo. E outra coisa interessante é o preço. Custa a mesma coisa de uma peça original. Dependendo de onde vocês pesquisar, até é mais barato. Uma outra coisa que também comentaram, que o cavalete de alumínio poderia mudar a temperatura de abertura da válvula termostática, o que não procede. Esse aqui é o sensor, tá aqui o sensor, ele vem completo, vem com válvula, vem com sensor, vem com tudo. Ó, a válvulazinha lá dentro. E eu vou mostrar isso no scanner. Eu filmei a ventoinha armando com o scanner, com o cavalete original que ainda está no meu carro. E eu vou filmar com esse cavalete aqui também, para poder mostrar, tá bom? Então, todos os detalhes da peça estão aqui. E está explicado porque essa foi a minha preferência, a minha opção. Para quem se interessar, seja nesse aqui, seja em outros modelos,
Eu vou deixar o link da Capricho Imports do cavalete aqui para vocês. Além do cavalete, veio da Capricho Imports os aditivos e a água desmineralizada. Então, esse aqui é um Radiex. Esse é aquele com polímeros para Volkswagen. Ele é concentrado, então ele precisa ser diluído. 50-50. Veio 2 aditivos e 2 águas desmineralizadas também da Radiex para fazer o serviço. É um serviço tranquilo de fazer. Da outra vez eu troquei em casa e agora eu vou trocar em casa também. Para começar o serviço eu vou tirar essa tampa. Alguns Polifox e Gulf tem, outros não. Aqui está o EA111 do Polo. Aqui é um Polo, mas podia ser qualquer outro carro. Gol, Saveiro, Voyage, Golf, Fox, Kombi. É tudo a mesma coisa. 1.0, 1.4, 1.6. Aqui tá o cavaletão. Ó, estão vendo as mangueiras aqui? Ó ele pingando lá. E esse cavalete, ele vem aqui. E ali tá o tubo. Esse tubo passa debaixo do coletor de admissão e sai aqui na flange da bomba d'água. No encaixe. A bomba d'água tá aqui, junto com a correia dentada. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou remover a bobina. Vou tirar o corpo de borboleta. E vou tirar o coletor de admissão. Para isso eu vou usar essas 2 chavinhas aqui. Uma Allen 5 mm e uma Allen 6 mm. Primeiro de tudo, eu vou soltar o corpo de borboleta. Esse conector aqui é só uma travinha que ele tem. Empurra um pouco para dentro e puxa. Mas é comum ele ressecar e quebrar aqui, porque aqui esquenta bastante. Então tem que ficar atento. Tirei. Aqui no cavalete tem uma presilha. Tá vendo? Com o tempo ela também resseca e quebra. Se quebrar, não deixe ficar raspando, porque o chicote vai raspando ali, ó. E ele começa a dar mau contato, o carro começa a falhar. Acho que é algum defeito e não é. O problema tá na parte elétrica. Então é bom ficar atento. Eu tô comprando essas peças também para poder pôr. Então tá aqui. Agora com uma Allen 5 mm eu vou desapertar todos eles. Ó, põe aqui. Aqui não pode ser usado muita força na hora de aperto, porque é plástico e tem uma bucha no plástico. Vocês podem ver que tá soltando bem fácil. Aí, já soltou. Agora, deixa eu desapertar, ó. Esse aqui do canto aqui é o mais xarope de soltar. Depois o resto é tranquilo. Olha como que o parafuso é. Corpo de borboleta solto. Olha os parafusos aqui. Então, agora eu vou pegar e soltar as mangueiras do coletor de admissão. Essas mangueiras servem para eu poder remover ele, porque senão fica difícil. Então a primeira, essa aqui de cima, que eu vou desencaixar aqui e aqui. Essa aqui é do sistema de canister, dos vapores de combustível. Vou soltar aqui também, fica mais fácil. E vou soltar essa abraçadeira para remover ela do coletor. Depois que ela descola assim, ó, fica mais fácil. Nunca movimente assim para não quebrar aqui. Então ela sempre tem que sair em linha reta. Saiu. Olha lá. Pronto. Agora eu vou soltar esta mangueira aqui. Essa aqui é do retorno
do reservatório de expansão. Ela vem aqui de baixo, ó, do reservatório de expansão até aqui na parte central do cavalete, no tubo do meio. Então já está liberado. Depois disso tem essa mangueirinha aqui. Tá aqui. Essa mangueirinha, ela vem aqui da mangueira do anti-chama, do respiro do motor. Então eu tiro ela aqui dessa pequena tomada de vácuo. Eu tenho um vídeo aqui mostrando. Vocês viram que o corpo de borboleta do Polo tá limpinho? É porque essa tomada de vácuo aqui, deixa eu tirar ali, ó, ela não tá obstruída. Que é facinho de limpar com um araminho, um clipe de papel. É só limpar. Quando se colocar o dedo aqui assim com o motor funcionando, tem que tomar cuidado. Ela suga por ser vácuo. Se não tiver sugando aqui é porque tá entupido. Daí começa a sujar o corpo de borboleta. Depois que eu soltei as mangueiras, agora aqui no canto tem esse parafuso 8 que segura o suporte da vareta. E aqui tem o sensor MAP. Então aqui também tem um conector. Eu preciso fazer um vídeo só trocando esses conectores. Os conectores do Polo estão com a trava tudo quebrado. Aí, ó. Aqui, já soltei. E agora vamos soltar aqui. Aí, ó. Afastar ele aqui um pouquinho. Aí, pronto. Agora que eu já soltei o corpo de borboleta e as mangueiras aqui de trás, eu vou soltar os parafusos do coletor de admissão, ó. 1, 2, 3, 4. Ali no canto tem mais um, ó. 5, 6, 7 parafusos. E para soltar eles eu vou usar uma Allen 6 mm. Primeiro eu desaperto todos eles. Para soltar esses aqui de baixo, ó, eu peguei uma chave do tipo biela. E aí eu só faço uma alavanca. Poderia ter pego ainda um extensor de soquete. Dava mais bom ainda. Olha que negócio interessante. Eu paguei R$ 5,50 nessa Allen 6 mm aqui. E eu consigo trabalhar com ela em ângulo. Porque ela tem essa parte aqui abaulada. Então dá pra trabalhar. Legal, né? Vou pegar o parafuso aqui. Esse aqui é o do canto. É o mais chatinho de mexer. Aí ele aqui. Todos são assim. Depois de tudo solto, corpo de borboleta, as mangueiras, conector do sensor MAP, parafusinho ali da vareta. Tá solto aqui, ó, o coletor. Vou trazer ele pra cima, desencaixar ele daqui, daqui. E aqui. Aí agora, bem aqui, tem essa tomada da tomada de vácuo do carro. Isso aqui vai pro servo freio. E para soltar ela eu venho aqui com a chavinha e levanto a travinha. Aí, soltou. Ela é ruim de mexer por cima, pelo menos eu acho. Por isso que eu resolvi soltar primeiro o coletor para depois trabalhar com ela. E ela é ruim de pôr também. Pronto, já soltou. E aí o coletor sai na mão. E tá aqui o cano do cavalete da termostática. O cavalete tá aqui. E esse aqui é o cano. Ali é a entrada da bomba d'água. Estão vendo? Ele entra lá dentro. Esse pininho aqui serve por conta dessa presilha. Aqui passa o chicote do sensor de detonação, do sensor de rotação e do sensor de velocidade do câmbio para carros que não tem ABS. Tá vendo o sensorzinho ali? O de rotação ele é mais chato, que ele é lá para dentro. Então agora vamos tirar
a bobina. A bobina são 3 parafusos Allen 5 milímetros. Um aqui, um ali embaixo, aqui ó, aqui, e o outro, ele tá aqui, ali. Dá pra ver os 3 juntos. Vou soltar o conector dela aqui. Ele tem uma trava. Ali ó, ele tem aquela trava. Vou pôr a mão aqui. Aperta um pouco pra dentro. Solta e puxa. Aqui é a mesma coisa. Eles apertam todos. Isso aqui é alumínio, então o aperto também não é grande. Só o parafuso que é comprido. Vou tirar um aqui para mostrar para vocês, depois solto os outros 2. Olha o tamanho do parafuso. Porque tem essa peça aqui, esse espaçador. Bobina solta, eu não vou desencaixar os cabos daqui. Por quê? No meu caso a bobina ainda é nova, tem pouco tempo de uso. Mas uma bobina mais usada, na hora de tirar pode quebrar aqui. E aí começa a dar fuga de corrente, acaba tendo que trocar a bobina. Então se a bobina está em ordem, é mais fácil desencaixar o cabo aqui das presilhas. Aí ó, tem esse espaçador que vai encaixar daqui. E trazer ela, deixar ela aqui na frente do carro. Pelo menos na minha opinião. Se quiser tirar os cabos, não tem segredo depois. Na hora de ligar, ela tem ali ó, o A, B, C, D. O A é o cilindro 1, o C é o cilindro 2, o B é o 3 e o D é o 4. Por que disso? Não faço ideia. Tem gente também que liga na função ABCD. O A liga o 1, o B o 2, o C o 3 e o D o 4. Porque ela faz 2 centelhas de uma vez, trabalha com centelha perdida. Só que existem essas 2 ordens para ligar o cabo de vela do EA111. Eu já testei dos 2, não mudou nada no meu carro. E tá aqui o cavaletão. Agora é hora de soltar as mangueiras, essas 2 abraçadeiras aqui. E soltar essas 3 aqui de trás. Aqui existe uma chapinha com um parafuso, depois tem que soltar, que tem o furo. O meu eu tô comprando pra pôr. Tá vendo tudo isso aqui de óleo? Era tudo a cebolinha. Tem vídeo aqui no canal. Eu troquei a cebolinha e como o óleo é viscoso, ele esquenta, vai escorrendo por tudo. Então eu vou soltar tudo para poder soltar os parafusos do cavalete e remover ele. Já soltei essas 2 abraçadeiras aqui, do tubo de cima e do tubo de baixo, ó. Antes disso, eu vou vir aqui. É o mesmo sistema de trava, olha lá. Aqui, tirar. Depois que eu soltei aqui, eu não precisava, mas vou tirar aqui também. Vocês estão vendo que todos os conectores quebrados tá em volta desse cavalete? Porque como isso aqui é trocado muitas vezes ao longo da vida do carro, quando eu comprei o Polo, isso aqui já tá tudo quebrado. Então acaba que como é um conectorzinho que resseca, principalmente a parte da trava, eu já vi também meter a chave de fenda aqui, porque não tem a paciência de tirar e acaba tudo quebrando. Como é que fala? É um negócio sensível por ser plástico, né? E ele acaba ressecando por conta do esquenta e esfria do motor. Aí, escapou. E agora já tem espaço aqui. Mas olha o tanto de conector quebrado que tem no carro. Agora eu vou mexer a mangueira. Vou tirar. Saiu uma. Essa aqui tá ruim de sair, então eu pego uma chave, ó, e dou uma descolada nela aqui. Aí. Pronto. Agora já deve sair.
Vocês estão vendo que tá numa posição bem ruim de tirar, né? Por quê? Foi eu que deixei. Mas eu deixei porque como essa abraçadeira ela tem um desenho, acabou que eu sempre deixo no mesmo desenho, onde ela aperta, pra não dar... Vai, filha, sai daí. Aí. Pra não dar problema. Estão vendo que ela tem o desenho? Então a hora de montar eu vou fazer a mesma coisa. Detalhe, ó, eu não pego na borracha, tá vendo? Sempre na lateral, ó. Descolou? Descolou. Essas duas mangueiras, tá vendo aqui? São do radiador do ar quente. A gente só lembra dela quando esfria. Agora que eu já soltei as mangueiras, os conectores, vamos começar a soltar os parafusos 10. Desapertou. Toma cuidado aqui com a cebolinha. Tomar cuidado com esse aqui, porque ele tava pegando água, pode ser que ele tenha enferrujado. Não, graças a Deus, não enferrujou. Porque se Deus o livre quebra aqui dentro, dá um trabalho federal para tirar. Beleza. E agora tem o mais chato, que é o daqui de baixo. O parafuso de baixo, ele tá aqui, ó. Olha ele lá, tá vendo? É ali que eu tenho que pôr a chave. Detalhe, tá vendo essa mangueira de cima? Evite forçar ela, porque os Polo Golf, ele tem aqui um engate, tá vendo ali? Eu troquei o meu, hoje é mangueira. Mas ele tem um engate ali, se ficar mexendo, vaza no engate também. Esse sistema de arrefecimento da Volks é em plástico até. Perdi de vista. Cachorro. Cachorro. Soltou? Soltou. Olha lá o parafuso. É aquele ali. Então, a chave entra por aqui, ó. Entre os dois cotovelos. Tem até um espaço ali, tá vendo? Saiu. Já soltei os 3 parafusos. Agora vamos tirar esse trem daqui. Ele tá aqui na pressão. Olha ele ali. Cadê? Aqui. Tirar essa presilha daqui. Opa. Aqui. Aí, tirei a presilha, porque o cano tá ruim de sair dali. Beleza. Capaletão fora. Deu trabalho, mas soltou. E aqui tá o motor do Polo sem o cavalete.
É importante conferir essas mangueiras, ó, se elas não estão crocantes. Um pouco sujas elas ficam mesmo, mas elas não podem estar cheias de ferrugem. Aqui, ó, parte do ar quente. Vamos conferir. Aqui tá a parte da bomba d'água e tá enferrujada. E aqui, essa aqui é a junta do cavalete que caiu. Essa é a original, ela achata. Ela é redondinha, mas ela fica achatada. E a entrada aqui do cabeçote. Olha ele ali. Engraçado que mesmo com aditivo ainda tem umas marcas. Tanto que, ó, tá... Não dá pra ver aqui agora, mas tava um rosa claro, porque tava vazando bastante dos últimos dias pra cá. Mas ainda assim tinha aditivo. Olha lá. As galerias. Agora eu vou pegar uma lixa ferro 180. Vou fazer um taquinho. Vou limpar isso aqui. Vou lixar, deixar lisinho, pra poder encaixar a face da peça. E vou lixar aqui também, ó. Aonde encaixa. Aonde encaixa vocês podem ver que é a parte mais limpa ali. E aproveitar para explicar uma coisa interessante para vocês. Para quem vê vídeo automotivo na internet, já viu muito cabeçote, não só de EA111, mas de outros carros, que aqui tá tudo pururucado, cheio de furo. Aí muitas vezes as pessoas reclamam, ah, trocou o cavalete, o mecânico encheu de silicone. Por que que enche? Quando começa a vazar aqui, se demorar muito tempo, não só aqui, como aqui também. Isso que aqui é de ferro fundido, o bloco é de ferro, o cabeçote é de alumínio. Se levar muito tempo para fazer esse serviço, acontece uma coisa que é o fenômeno da cavitação. Da mesma forma que vaza água aqui, ou lá no cano, entra ar. Essas bolhas de ar, elas impactam, elas estouram aqui na parede do cabeçote, na parede do bloco, e vão cavando buracos. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem para vocês verem o que é a cavitação. E por isso que o cabeçote fica todo furado, tem que tirar, tem que planar, tem que fazer aquele auê todo. Porque da mesma forma que a água passa, o ar entra e ele vai batendo aqui e vai furando tudo. Aí não veda mais nada. Então tá aqui, peguei um pedacinho de piso, poderia ter sido uma madeira, por exemplo, que dava até melhor. Olha como ficou a face do cabeçote. Estão vendo essas marquinhas aqui? Quando eu comprei já tinha. Já era início de cavitação, ó. No fim eu acabei usando até uma lixa 100 com esse taco aqui, porque tava difícil de tirar aquele esbranquiçado. Aí lixei bem lixado, olha como que ficou. Perfeito, perfeito, só se retificar ou comprar um novo. Mas aqui já não vai vazar. Ele tá só com a marca, não tem mais o buraco. Eu passo a mão aqui, tá liso, sabe? Agora tem que resolver esse outro aqui. Esse aqui até não tá ruim, porque não vazou água, nada. Ele tá legal. Olha que legal que ficou. Acabou a ferrugem. Vou mostrar aqui em cima. Aí ficou zerado. Mas eu passei uma escovinha dessa aqui, ó. Comprei no 1,99. Porque, senão não tem condição, não. Lixando, da outra vez que eu fiz eu lixei. Mas dá muito trabalho. Agora é começar a montar. Aqui tá o cavalete plástico,
que era original do Polo. Ó, vocês podem ver o símbolo da Volks e TW Delfast. Antigamente ele era feito pela MAN Hamel. Hoje ele é feito pela ITW. Então tá aqui a peça. O cotovelo que é só encaixado, que no novo aqui ele é fixo. A diferença do cotovelo da termostática. Então vocês podem ver que ele é igualzinho. A diferença é que um é plástico e o outro é metal. Antes de começar a montagem da peça nova, eu limpei bem aqui a flange do cabeçote, ó, tá bem certinho. Limpei aqui a entrada do tubo d'água. Dei uma lavada aqui, porque como essa cebolinha vazou, tem um vídeo aqui, sujou muito de óleo e o óleo e mangueira não combina. Então, dei uma limpada por tudo, dei uma lavada. Aqui também dei uma limpada. Aproveitei que eu tava aqui, acertei o conector do sensor de detonação, tava quebrado. E eu também, na verdade eu só repassei, dei uma limpada aqui nos dutos de admissão do carro, porque eu já tinha feito esse serviço antes, num outro trabalho que eu fiz. Então eu só dei um repasse para tirar. Num motor muito rodado e que nunca foi limpo, a carbonização aqui é bem grande. Aqui tá pouco, porque eu já tinha feito esse serviço. Então agora que tá tudo organizado, tudo limpo, o que eu tinha para fazer aqui de parte de fiação, também já acertei, porque não é todo dia que a gente tem essa visão toda aqui, essa facilidade para trabalhar. Mão limpa também. Agora nós vamos começar a instalar a peça nova. Para isso, eu separei aqui os parafusos. Então tá aqui os 7 parafusos do coletor de admissão, a abraçadeira que vai no tubo d'água, as 2 abraçadeiras aqui das mangueiras maiores. O original ela é de pressão, daí eu coloquei essa daqui, ela é mais larga, comprem em autopeças e casa de material de construção, baratinho. O parafuso que segura a vareta, os 3 parafusos do cavalete d'água, suporte da bobina, uma vaselina que vai ser preciso, as chaves Allen 5 e 6, chave 10, os 3 parafusos da bobina e os 4 parafusos do corpo de borboleta. Tudo aqui organizado para que eu possa trabalhar. Vou pegar a vaselina, passar um pouco aqui em volta, bem pouco, não precisa usar muito. Fazer a mesma coisa aqui na entrada do tubo. Passar aqui também. Tem que estar tudo limpo, porque se pegar um grão de areia, alguma coisa aqui, já fica pressionando a mangueira. Ó, viu que ela tá brilhando porque passei um pouco aqui. Vou pegar esse O-ring aqui de borracha, que ele vem encaixado assim. Tirar ele aqui com cuidado. Passar ele aqui. E antes de eu encaixar o tubo, vou passar um pouco de vaselina aqui no sensor de detonação, nessa borda, por conta do guarda-pó. E já vou encaixar ele aqui, porque isso aqui fica embaixo do tubo. Então, como ele já está encaixado, não tem segredo. Eu já fico tranquilo sabendo que está tudo certo.
pegar aqui, passar ele por aqui. Cuidar para que a borracha aqui continue encaixada. Encaixou? Belezinha? Belezinha. Já encaixei o tubo lá dentro do alojamento da bomba d'água. Aí aqui eu vou conferir se a borracha tá certinho no lugar. E ela tá. Vou posicionar ele aqui. Eu também limpei as roscas antes de colocar o tubo. Passei um pano e coloquei os parafusos com a mão. Eu tô chegando todos os parafusos. Cheguei ele com a mão. Depois ficou ruim aqui, eu tô chegando devagar com a chave. Mas ó, ele tá entrando tranquilo. Como é alumínio, tem que ter atenção. O de baixo aqui eu já apontei também. Já cheguei todos os parafusos, mas não apertei, ó. Tanto que ele ainda, ó, ele se mexe. Então agora eu vou começar a dar o aperto. Cheguei sem muita força. Feito. Agora de baixo. Tá apertado. Tá no lugar. Aí como que ficou? Pra cá. E ali dentro do tubo. Ficou legal, hein? Eu já acertei aqui, esse aqui é o chicote do sensor de rotação, do sensor de detonação, esse aqui do sensor de velocidade. Então já passei, ó, tá encaixado aqui, deixa eu arrumar ele aqui no pino certinho, que o tubo tem. Encaixei aqui, ficou legal. Agora eu vou encaixar as mangueiras. Aqui tem 3 mangueiras. Essas duas aqui são do radiador do ar quente. Eu tenho até um vídeo mostrando. Se o seu radiador de ar quente não está funcionando, porque estava com o sistema de arrefecimento sujo, antes de montar, talvez seja interessante pegar e colocar uma mangueira aqui e fazer circular água dentro dele. O meu tá limpo, então não tem problema. E essa aqui é a mangueira do reservatório de expansão. Ela vem ali da saída do reservatório. Em carros que não tem ar quente, aqui tem um bypass. É uma mangueira que faz um U aqui. Então vou pegar vaselina. Vou passar um pouco aqui nos 3 dutos. E aqui no bocal da mangueira também. E daí ela entra legal, não fica forçando, não fica
nada sobrando. E veda bem, não fica vazando. Então vou colocar primeiro aqui de baixo. E agora eu vou colocar primeiro a abraçadeira, depois eu coloco a do meio. Vou dar uma dica para vocês dessa primeira mangueira aqui, ó. Tá vendo? Radiador do ar quente, saída de baixo, saída de cima. Estão vendo que aqui tem os dois cabos que troca a marcha, do trambulador. Então, ó, eu encaixei a abraçadeira na mesma marca que tava. Ficou igualzinho, não tem dobra, não tem nada, porque essa abraçadeira é ruim. E aqui tem essa marca aqui, opa, aqui, que alinha aqui em cima, e essa outra que alinha na lateral. Deixa eu tirar um pouco do zoom ali. Ela fica assim, na lateral. Por quê? Se isso aqui não ficar na posição correta, se ela ficar, por exemplo, virada para cá, ela fica dobrada. E se ela ficar virada para cá, ela encosta no cabo ali, ó, e vai arranhando, ó. Certo? Então ela precisa ficar aqui retinha. Nem muito, bem aqui, ó, na posição. Que daí ela não força aqui e não raspa aqui no corrugado. Senão se ela vai ficar raspando, ela fura. Tá bom? Essa é a mais chatinha. As outras é mais tranquilo. Tá colocada as 3 abraçadeiras nas 3 mangueiras. Se você não liga muito para originalidade, dá para colocar a abraçadeira de rosca igual essa aqui que eu vou pôr na mangueira grande. Essa aqui tá o seletor de marcha. Então eu vou pegar e parafusar ela aqui assim, nesse ângulo. Assim eu posso pôr a chave para ter o aperto e não vai pegar na peça. Agora que eu já liguei as mangueiras, vou começar a ligar os conectores. Vou passar um pouco de vaselina aqui, porque aqui dentro tem uma borrachinha, estão vendo? Laranja ali, tem o rosa que é a trava e o laranja que é o guarda-pó. Todos os conectores têm, então fica melhor de encaixar e ele não dobra. Mesma coisa aqui embaixo, sensor temperatura. Travar também. Esse aqui do sensor de fase, sensor de posição do comando. Beleza. E agora pôr a bobina. A bobina tá aqui. Essa peça ela encaixa aqui. Bobina montada, tudo certo. Agora eu vou encaixar o coletor de admissão. O coletor, ele tem esses 4 O-rings aqui, que são os vedantes. Enquanto ele tiver assim para fora, ele costuma estar bom. Agora, se ele já tiver alinhado com
com a face aqui do coletor, daí não tá vedando mais, precisa trocar. Eu tô comentando isso porque isso aqui, se não tiver bem vedado, ele pode dar entrada falsa de ar. O carro fica todo quadrado, marcha lenta ruim, ruim de pegar, não anda bem, fica cortando a aceleração, fica todo torto. Então, se não tiver assim uma sobra para fazer pressão, é interessante trocar. A face aqui atrás eu limpei. Vamos encaixar ele agora. Ele tem os pinos guia, então é bem sossegado. E eu vou apontar todos os parafusos antes de apertar. Cheguei todos os parafusos, olha lá. Ainda não apertei. Essa mangueira aqui, ela tava fora porque ela trincou aqui, eu não tô achando outra para comprar. Daí eu fui fazer um serviço nela. Só que eu não encaixei antes. Lembra que no começo do vídeo eu tirei antes? Olha lá. Agora ela tá ali no lugar. Aqui. Só que eu preciso dar um jeito de pegar e apertar essa abraçadeira. Aí! Deu certo. Tá encaixada? Tá. É que eu passei vaselina nela, por isso que ela tá mexendo. Aí depois que ela firmar aqui. Tá firme? Tá encaixada? Tá. Boa. Vamos aproveitar. Pegar o tubinho do anti-chama. Passar aqui. Encaixar aqui. Beleza. Tubo do retorno d'água aqui e aqui do outro lado, o tubo do canister aqui e aqui, bom também. Olha lá, as mangueiras todas encaixadas, tubo do canister, tubo do retorno e o anti-chama, tudo em ordem. Agora eu vou apertar o coletor. Pôr o corpo de borboleta. Detalhe, se alguém for limpar isso aqui, aproveitar que está fazendo o serviço, não jogue produto assim, porque aqui está o motor. Então tem que limpar ele pra cá, senão estraga. Aqui também tem um O-ring de vedação, mas o meu tá bom, ele ainda tá saltado. Para apertar aqui, ele tem uma bucha no plástico, então não adianta sentar o braço que estraga. Eu só cheguei, ó, aqui, pronto. Pronto. Passar um pouco aqui de vaselina. Pegar o conector e ligar. Tá montado. Do lado de cá eu já coloquei o parafusinho ali. Aquele aqui.
parafuso 8. Tá montado. Já passei vaselina aqui no sensor MAP. Vou ligar. Esse aqui eu tinha desligado para poder acertar ele. Já vou ligar também, que é o sensor de rotação. Agora que eu já apertei tudo, já olhei as abraçadeiras, coletor, já conectei todos os conectores, deixei tudo certo. Eu vou colocar água e aditivo para ligar o carro, acionar a ventoinha, a água vai baixar e daí completar. Por que vai baixar? Porque vai circular dentro do bloco quando atingir a temperatura, né? Agora tá fria, a válvula termostática tá fechada. Vocês podem ver aqui que tá aqui as águas e os aditivos. A ideia do aditivo é prevenir a corrosão, aumentar o tempo de ebulição e ele também aumenta, que lubrifica a bomba d'água e a válvula termostática. Porém, contudo, entretanto, um carro que está extremamente sujo, o sistema de arrefecimento, quando é colocado aditivo novo, principalmente aditivo bom, como esse aqui, como o aditivo ele previne a corrosão, ele também limpa. Então pode aparecer vazamento, vazamento de selo, vazamento bomba d'água, vazamento tubo de retorno. Eu estou comentando isso, já fiz um vídeo falando sobre isso. É importante que as pessoas tenham ciência que corrigir um problema que vem de vários anos ou que vem de bastante tempo pode ter um custo maior que o esperado, tá bom? Eu poderia usar aqui um funil com uma garrafa PET. Eu peguei e cortei aqui, ó, a garrafa PET, vou pôr aqui. Dá para pôr direto também. Eu vou pôr um pouco de água e um pouco de aditivo. E daí eu misturo os dois e guardo para completar. Aí. Tá borbulhando ali e tá baixando um pouco. Dá para olhar o nível. Agora eu vou dar uma partida no motor do carro. Detalhe, essas garrafas aqui é tudo reciclável. Então, isso aqui depois a gente joga tudo no reciclável. Dormiu? Dormiu.
Motor funcionando, tudo certo. Agora eu vou esperar ele ligar a ventoinha para baixar o líquido. E aí, depois que ele der uma esfriada, eu completo. Aí vem a parte pior. Como eu vou aceitar? Ligou a ventoinha pela primeira vez. Tá marcando 88 graus no scanner. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha lá. 88 graus. E já desligou. Olha como baixou o líquido do arrefecimento. Ah, tem um detalhe. Muita gente pergunta sobre ar no sistema. Esse sistema de arrefecimento da Volks, eles podem ter os problemas deles, mas ar não é um deles. Ele tem um ladrãozinho e é muito difícil só que dar problema de ar no sistema. Tanto que, ó, do jeito que eu montei ele tá, é a quinta vez que tá ligando a ventoinha, motor em ordem. Aí, ó. A primeira armou a 88, as outras todas 4 ela armou a 90. Aí agora tá descendo. Eu gastei 1,5 de aditivo e 1,5 de água. Um pouquinho mais de 1,5, né? Aí eu juntei os dois, misturei aqui. Então tá 50-50 aqui também. A hora que eu for completar, vou dar umas voltas, tudo, ó, pode ver que ele desceu mais um pouco. A hora que eu for completar, que ele estiver frio, ele já está na proporção correta aqui. Já está tudo em ordem. Aí, ó, depois que a ventoinha liga, caiu para 84. Depois de tudo montado, olha lá como é que tá funcionando. Faz uma semana que tá rodando. Eu coloquei a presilha ali, só que como ela quebra essa peça, inclusive eu fui atrás de outra, também tava quebrada. E eu coloquei um parafusinho aqui, fiz um acerto para ela ficar no padrão original. E eu encontrei essa peça que eu precisava, que vai aqui no cavalete. Ela tá meio martelada porque ela tava num gol batido. Eu ganhei ela e eu precisei fazer uma funilaria nela para desempenar, mas ficou legal. Olha o código dela aqui. 6Q0 971 858A. E aqui a presilha. E vou pôr ela aqui no cavalete. Um outro detalhe interessante é que a rosca ali não é soberba, igual no cavalete plástico. Então eu peguei também um parafusinho. Esse é um M6 por 15. Aí, ó. Pequenininho. Esse aqui eu tinha nas minhas coisas aqui na minha traiarada. Então agora eu vou montar ali para prender o chicote aqui, ele ficar legal. Depois eu vou trocar também esse corrugado. Eu só não tô mostrando nesse vídeo porque não deu tempo de eu passar na loja e daí fechou. Olha como que ficou o suporte. Ó, ele tem um guia aqui, tá vendo? Aqui por baixo. Vou montar aqui, ali. E aqui o parafuso. Encaixa perfeito. Aí, já prendi a presilha aqui. E aqui também. E ele teria mais um ainda, que é naquela pontinha que vem aqui para encaixar. Vou mostrar aqui para vocês na peça plástica. Vou pegar aqui o cavalete. Aqui, ó, perto das mangueiras, que seria bem aqui para trás. O duro é achar essa presilha aqui. A maioria dos carros estão tudo sem, que seria essa aqui. Essa aqui é usada também, mas ó, na hora de tirar esse pino aqui, ele tende a quebrar. E aí não dá pra encaixar ali. Mas de resto, ó, ficou bem organizado. Agora ficou padrão original mesmo.
Aqui no reservatório, depois que a ventoinha ligou algumas vezes, eu também dei umas voltas com o carro, o líquido arrefecimento baixou mais ou menos até aqui, na casa do mínimo. Porém, eu fui dar um confere geral no carro e a abraçadeira da mangueira superior ali do radiador tava merejando. Acho que deu manusear ela ali, ela acabou mexendo e deu uma movimentada, deu uns pingos. Então eu fiz um reaperto na abraçadeira, já que tava mexendo, apertei a de cima e a de baixo. Porque no meu caso é assim, para quem tem carro com engate rápido, igual a linha Fox dos primeiros, o Golf, o Polo, tem que ficar atento em relação a isso, porque ali é um engate e pode vazar. Aí eu reapertei, completei o aditivo. Aqui o carro tá numa rampa, ele tá inclinado, então ele tá marcando no máximo. Mas ele chegou até aqui, quando o carro tá reto, ele chega perto aqui dessa emenda aqui, da parte inferior com a superior do reservatório. E não baixou mais. Eu fiz já uma viagem com o carro, eu devo ter andado aí na casa de uns 600, 700 quilômetros já. Aí ó, tinha aquele tanto de aditivo, aí agora ficou isso aqui. Ainda tem mais de meia garrafa aqui. Vou mostrar a ventoinha acionando, primeiro com o cavalete plástico. Então o carro está aqui em marcha lenta, está 28 graus hoje de temperatura externa. Aí eu tô com um scanner plugado aqui, ó. Vocês podem ver aqui, o ponteiro tá no meio, certinho. Acabou de ligar a ventoinha, ela liga com 95 graus. Vou baixar o vídeo aqui, vocês podem ouvir o barulho dela. Ó a ventoinha ligada. E aí a temperatura aqui vai começar a cair. A temperatura de baixo é a admissão do ar, certo? Ó, vocês podem ver que tem uma leve queda de tensão, porque ligou as ventoinhas, o meu carro é 2. E a temperatura dá uma caída legal. Aí vai chegar até 88, 89, daí ela volta, certo? Agora vamos ver com o cavalete de alumínio. Agora eu vou mostrar para vocês a ventoinha armando com a válvula termostática, com a carcaça da termostática de alumínio. Ó, acabou de ligar. 93 graus. Tá aqui, ó. O de baixo é a temperatura do ar admitido. E o de cima ali, 93, é a temperatura do líquido arrefecimento. Aí, ó, tá ligada a ventoinha aqui. Dá para ouvir. Aí já está descendo a temperatura. Acabou de desligar a ventoinha. Ela vai descer até uns 87 mais ou menos. Ou seja, tanto o cavalete plástico quanto o cavalete de alumínio fazem a mesma coisa. Para quem tinha alguma dúvida, aí ó, passou, travou em 87. Temperatura externa aqui, ó, 28 graus. E tudo em ordem. Aí já começa a ganhar temperatura de novo. Quando chegar ali nos 93, a ventoinha vai pegar e vai ligar outra vez. E vai seguindo o ciclo do motor. Tô testando o Polo aqui na rodovia. Já andei, já fiz viagem com ele e tudo, mas hoje a temperatura deu mais uma caída. Então, ó, vocês podem ver, tá 20 graus de temperatura externa. E a válvula termostática aqui trabalhando certinho. Eu tô andando devagar, o que contribui para quando a válvula termostática não tá vedando bem a temperatura do motor cair, porque eu não tô acelerando, né? Então o motor não tá produzindo tanta caloria. E olha a temperatura aqui no painel, no meio certinho. Isso é interessante porque quando a temperatura começa a cair em rodovia, ou quando liga o ar-condicionado, que aciona a ventoinha, começa a jogar ar pro motor direto, o motor não trabalha na temperatura correta. E com isso acaba que o consumo aumenta. E além do consumo aumentar,
acaba aumentando as chances de borra no motor também. Por isso que é interessante que o motor trabalhe na temperatura correta. Outra coisa também, o tempo que ele está levando para atingir, para chegar aqui no meio, né? Isso aqui é a temperatura do líquido do arrefecimento. Tá praticamente a mesma coisa do cavalete original, em torno de 10 minutos, que é o que eu costumo sempre levar para ele atingir o centro. Dias muito quentes, por exemplo, verãozão de dezembro, janeiro, chega antes, mas eu tô falando em dias normais, em torno de 10 minutos ele bate aqui a temperatura do meio, o ponteiro encosta aqui no 90. Para concluir o vídeo, eu vou deixar aqui algumas informações e algumas dicas. Eu estou concluindo esse vídeo, meu Polo está com 283.251 quilômetros. Eu fiz 2 viagens com ele e andei em estrada. Todos esses dias tá mais frio, a temperatura se mantém, dias mais quentes, a ventoinha arma normal, como vocês puderam ver no scanner. Então tá tudo em ordem. O que eu quero comentar com vocês? Primeiro, quando for comprar esse cavalete, qualquer outro que vocês forem comprar, mas esse de alumínio também tem a opção lá, para comprar com o sensor de temperatura verde, que é o dos mais antigos, e o cinza, que é o dos mais atuais. O do meu Polo, por exemplo, é o cinza, porque eu já vi gente que comprou errado. Então tem que ficar atento a isso. A segunda coisa, tem pessoas que trocam esse cavalete sem tirar o coletor de admissão. Eu não recomendo fazer isso. Por quê? Vocês puderam ver ali quando eu tirei o tubo d'água, que fica ali na flange da bomba d'água, que aquilo ali suja com o tempo. Então, tirar uma peça velha e colocar uma peça nova, sem fazer limpeza, sem nada, depois não adianta reclamar que vazou. Então, as coisas têm que ser feitas certo. Tira ali a peça, tira o coletor, limpa bem limpo e depois monta. Agora, montar sem tirar o coletor, sem ver onde está encaixando a peça, é um negócio que, na minha opinião, não tem cabimento. E na hora de pôr a peça ali, igual eu fiz, lubrificar, passar uma vaselina ali, porque a vaselina não agride a borracha. É interessante fazer isso também. Na hora de limpar o arrefecimento, se o seu carro tiver mais algum problema, é interessante que esse problema seja resolvido. Por quê? Senão depois fica gastando com aditivo e água desmineralizada. Vira aquela coisa recorrente. Então é bom, já que está desmontado, tentar resolver isso de uma vez só. E para quem tinha dúvidas, também queria comentar uma coisa. Vocês viram que a hora que eu liguei o carro, ele ficou quadrado, ficou vibrando, dava para ver o motor ali vibrando. Aquilo ali era o sensor MAP com mau contato, tá bom? Depois vocês podem ver ali que o motor dorme, que fica certinho. A hora que eu liguei, ele acendeu o EPC aqui e tudo. Alguns acendem a luz de injeção, depende do carro. Mas era por conta do sensor MAP. Aí eu fui lá, acertei, zerou. E, bom, para quem tinha dúvidas em relação à válvula termostática, ao sensor de temperatura, a peça por ser de alumínio e não ser aquela mistura de plástico e fibra de vidro que vem original de fábrica, eu acho que eu consegui tirar a dúvida aqui também e mostrar para vocês no vídeo. Então não tem problema nenhum, a peça tá aqui no meu carro, tá rodando, tá bom? Sempre tem aquela turma que fala assim, se o engenheiro projetou, por que eu vou pôr outra coisa? Eu vejo muito isso em grupos. Quando um produto, não só um carro, qualquer coisa, ele é projetado, ele tem que atender a várias normas e ele tem que atender a custos. O carro ele tem que ter um custo-benefício. Não só um carro, você comprar um liquidificador, uma geladeira, uma roupa, ela tem que atender ali ao custo. Por quê? A ideia de uma empresa é ter lucro. Para que ela tenha lucro, ela tem que vender um produto bom, um produto confiável, mas a um custo baixo, porque esse produto ele tem que se pagar, ele tem que pagar as custas de imposto, de marketing, de tudo que envolve um produto quando é desenvolvido, e ainda tem que dar lucro para a empresa. Então, é muito mais barato fazer uma peça plástica com um material mais em conta, tanto que hoje em dia até bieleta vem de plástico.
Antigamente vinha de metal. E é mais barato fazer do que fazer uma peça toda usinada em alumínio, que dá muito mais trabalho, certo? Eu achei interessante comentar isso com vocês, porque realmente existem coisas que são projetadas que não devem ser alteradas. Mas existem coisas que são projetadas que podem ser melhoradas. Não só nesses motores EA111. Tem outros motores também que passam por esse procedimento. Eu já vi cavalete de termostática da linha Rocan, que também é vendido em alumínio. Eu já vi aquele tubo d'água da linha Chevrolet, que é de plástico, ele resseca. O pessoal tem vendido em alumínio e inox. Esse daqui do EA111 é mais uma evolução que o pessoal tenta se adaptar, se adequar para ter mais durabilidade e mais confiabilidade. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu sei que esse vídeo ficou longo, eu tentei mostrar todos os detalhes. Então, se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, a sua opinião do que você achou. Isso ajuda bastante o canal a conseguir crescer, a trazer conteúdos novos e de qualidade. Se você tiver um Instagram, me acompanhe lá também, @joão.avr. E se você gosta de vídeos, de dicas, de manutenção, de melhorias, de retrofits, se inscreva aqui no canal João AVR, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.